No capítulo anterior, os figurantes ao ouvirem Kang e Yori discutindo, ele se pergunta se Kang já havia tretado com ela. Então Kang chama Yori de chupingola. Irritado, ele manda ela vir tentar novamente chutá-lo, mas Yori apenas sorri. Quando Kang estava prestes a entrar na dungeon, alguém o chama e ao olhar ele avista Yori. Então ela pergunta o que ele estava fazendo ali na entrada da dungeon, e sorrindo ele pergunta o que será que ele fazia perto de uma dungeon, se não foi ir limpá-la. Então Yori pergunta se ele estava comendo sabão ou algo do tipo, para querer entrar nessa dungeon. Bibi ao abraçar seu pangaré chamado Xing Xing, ela pergunta se ele sentiu muito sua falta. Kang comenta que até o Pedra estava animado por vê-lo, mas Kang diz para eles deixarem as comemorações para depois, pois eles estavam ficando sem tempo. E em seguida Kang sobe no pangaré e voa sobre o abismo, utilizando a habilidade do pangaré de avanço fantasma. Bibi pergunta a Kang quem era essa garota, então Yori comenta que ela estava surpresa em pensar que um inseto desse poderia limpar uma dungeon sozinho. Então Yori comenta que ela pensava que Kang estava usando algum tipo de truque, mas ela diz que não pode fazer nada além de reconhecer que Kang é realmente bastante forte. Kang e Yori estavam lutando e após ela ativar sua habilidade Avanço das Sombras, ela acerta Kang pelas costas ou arremessando para longe, mas por sorte seu escudo foi ativado protegendo do ataque. Então o Pedra tenta acertar Yori, e ela comenta que esse golem é bastante grande, mas como ela viu onde fica o núcleo dele não será difícil eliminá-lo. Em seguida ela o acerta eliminando o Pedra. Yori então sorri e diz que parece que a barreira de Kang chegou ao seu limite, então ela diz que agora irá acabar com essa ladainha, e em seguida ela ativa sua habilidade de visão lunar. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior, se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Kang então sorri furioso e Yori parte para cima dele dizendo que agora Kang irá morrer, então desesperada Bibi chama por seu mestre, e após Yori acertá-lo causa um grande impacto. Então ela comenta que já faz um bom tempo desde que ela curtiu uma luta tanto assim, e em seguida Yori dá adeus a Kang. Mas em meio à fumaça Kang diz que as coisas começaram a ficar divertidas agora, então ele pergunta por que ela já estava se despedindo. De repente um esqueleto aparece segurando a espada de Yori, a deixando sem entender o que estava acontecendo. Então Kang pergunta por que ela estava tão surpresa, e ele pergunta se era a primeira vez que ela via um soldado esqueleto. Kang então diz que ele finalmente a havia pegado. Assustado, Yori se pergunta se Kang só estava fingindo esse tempo todo, está encurralado para atraí-la para o lugar no qual ele pudesse usar suas invocações, pois quando ela o atacava ele simplesmente bloqueava seus ataques. Então Yori se pergunta se ela havia caído na armadilha dele esse tempo todo. Em seguida Kang diz para Yori que agora era a vez dele brincar, a deixando sem entender. Mas então rapidamente Yori puxa sua espada do guerreiro esqueleto. Então ela diz para Kang que os ataques lentos dele não irão funcionar contra ela. E sorrindo Kang pergunta se ela tem certeza. Mas de repente ela é acertada pelas costas por dois esqueletos. A fase não se perguntar como assim. Kang comenta que Ciclopes anda em trio. E em seguida ele diz para ela que irá acabar logo com esse assunto cansativo. E que ele irá eliminá-la logo. Yori grita furiosa chamando Kang de chupingole do cão. Mas antes que ela possa fazer algo Kang dá tchau para Yori, cortando ela ao meio com sua espada. Logo é informado que Kang havia subido para o nível 50, liberando as seguintes habilidades. Ressurreição, que permite que ele possa controlar o corpo e manter 50% da força dele original, mas Kang só poderá dar ordem simples a ele. A segunda habilidade é detonação de corpo. O usuário pode detonar um corpo incluindo um corpo que esteja sendo controlado, num raio de 10 metros deles, mas a força da explosão depende do poder mágico consumido. Kang comenta que após ele eliminar Yori ele havia ganhado muita experiência, então ele olha para ela caída e agradece por tê-lo seguido, e após isso ele sai da dungeon. Ao avistá-lo, Michan e Sugi saem correndo em sua direção, mas Kang pergunta que horas eles chegaram ali, e Michan explica que ele viera assim que eles viram a notícia na TV, e assustado Sugi comenta que o rosto de Kang estava ferido. De repente o Kang ouve alguém gritando o seu nome, e em seguida Jinun abraça Kang chorando, e ela o chama de idiota pois ele a havia deixado preocupada. Então ela pergunta se ele pensa que ele pode simplesmente entrar na dungeon sozinho daquele jeito, e sem jeito Kang sorri dizendo para ela que agora estava tudo bem. Então ele pergunta por que ela ainda estava usando aquele boné. Em seguida ele tira o boné da cabeça dela, dizendo que agora ela ficou ainda mais bonita, mas Gino diz que ela não liga por estar curada pois agora era ele que estava machucado, mas Kang diz que isso não foi nada pois ele irá apenas passar um mercholate e que ele vai ficar bom. Gino diz que ela gostaria de falar sobre o anel que ele havia dado para ela, e com vergonha Gino pergunta se estava tudo bem, mas antes que ela possa terminar de falar Kang pergunta qual era o anel que ela estava falando, a deixando sem entender. Ela comenta que era aquele anel que ela havia ganhado no evento, e ela pergunta se não tinha sido ele que preparou o evento. Então Kang pergunta de que evento ela estava falando, e de que anel era esse. Jinun, morta de vergonha, comenta que ela havia entendido errado,
e ela se pergunta o que irá fazer agora, mas Kang se lembra do que ela estava falando. Irritado, ele olha para Seogon e com medo ele pensa que Jino havia acabado de se confessar para Kang, mas ele pensa que Kang irá comê-lo vivo por ele ter tramado tudo isso. Mas de repente Lee se aproxima de Kang dizendo que ele tinha certeza que Kang iria sobreviver, e em seguida ele pergunta a Kang o que havia acontecido com Iori, pois ele ainda não a viu retornando. Kang se lembra que ela havia falado que ela não poderia deixá-lo sair vivo, pois ela tinha suas próprias circunstâncias, então ele pensa que nesse ângulo tem caroço, mas ele ainda não tem provas contra esse cara, mas ele irá ver o que irá acontecer. Em seguida Kang fala que ela havia morrido, e que ela era bastante forte mas não foi para os monstros. Então Lee se pergunta como a senhora tinha sido morta por um monstro. Ele pensa que Kang estava dizendo que ele não teve nenhum envolvimento nisso, então Lee se pergunta se Kang estava mentindo. Em seguida ele pergunta quem havia eliminado Iori, mas Kang diz que foi o Imortal, fazendo Lee se perguntar quem era esse Imortal. Em seguida Sung chega dizendo que ele havia pegado as coisas de Kang e parece que os militares estavam guardando elas, então Kang diz que ele fez um bom trabalho. Em seguida eles vão embora e Sung olha para trás, perguntando a Kang se eles não estavam tendo uma conversa muito importante com o líder da guilda o Arangue, mas Kang diz que não era nada. Se tremendo de raiva, Lee se pergunta como a senhora havia sido morta por um monstro desconhecido, então ele diz que esse cara estava dizendo para ele acreditar nisso. Então ele pensa que desculpa iria dar para o governador, pois se ele falar que houve uma quebra de dungeon que a caçadora de rank mais promissora Iori havia sido morta, e ele pensa que se falar tudo isso todos seus planos irá desmoronar em um instante, e que a culpa no centro de tudo isso será esse maldito Kang. Após retornar para o hotel, Kang pensa que esses ciclopes da dungeon de 6 estrelas são monstros realmente fortes, mas com certeza em Alfheim existe um monstro mais forte, então ele pensa que se eles aparecerem, as coisas não terminarão desse jeito. Quando Kang estava saindo do banho, ele ouviu o noticiário que estava passando na TV do repórter falando sobre uma investigação sobre as dungeons, e o assunto era sobre o de como e de onde as dungeons vêm e como elas surgiram, e que o Dr. James Tropler irá dar início ao relatório dele. Então foi perguntado para o doutor de onde as dungeons vêm e como é que elas irão mudar de agora em diante. O Dr. James explica que os monstros são formas de vida alienígena e que, de acordo com sua hipótese, as dungeons são entrada para eles, e esse é um dos métodos que essas formas de vida alienígenas chegam na Terra. Kang ao ver a entrevista se pergunta de que diabos esse cara estava falando, e em seguida ele se senta para assistir a entrevista. O professor explica que os alienígenas não conseguem atravessar nem mesmo depois de criar os portais, pois a dungeon se quebra depois de 30 dias, então o repórter pergunta por que leva 30 dias para ela se quebrar, e o doutor explica que ele tem uma teoria sobre as pedras de retorno, então ele diz que é baseado no que as pessoas sabem sobre elas. A pedra de retorno estabiliza as dungeons como as minas, e também são a chave para escapar das dungeons, mas para os monstros ele só consegue usar elas após 30 dias da aparição da dungeon, e elas também podem ser a chave para abrir um portal para a Terra. Ao ouvir isso, Kang comenta que isso era bastante convincente, então o Dr. continua explicando que a princípio os monstros saíram das dungeons eram fracos, pois a maioria das dungeons era apenas de 4 estrelas. Mas o motivo pelo qual os humanos sofreram grandes perdas naquela época foi porque não tinha nada preparado para combatê-los, pois aquelas criaturas eram pequenas e os movimentos são diferentes de quando estava na dungeon, pois pode ser porque a energia que eles materializavam era mínima. O doutor explica que depois que o choque das masmorras aconteceu, dungeons de 5 estrelas começaram a aparecer com mais frequência, e se as coisas continuaram avançando nesse ritmo, era só questão de tempo até que uma dungeon de 7 estrelas apareça. Então Kang fala que concorda com o que o professor estava dizendo, mas ele comenta que o mais importante era descobrir o porquê um fenômeno desse aconteceu. O doutor continua falando que as pedras de sangue que eles conseguem nas dungeons na verdade são apenas iscas que eles preparam, pois quanto mais pedras de sangue existem na Terra, melhor o habitat se torna para eles. Então Kang fica impressionado comentando que agora tudo faz sentido, pois essas pedras de sangue contêm energia dentro delas, e que essas pedras de sangue em Alfheim era conhecido como mana, e o que eles estão fazendo é aumentar a densidade da mana na Terra, através do uso delas pelos humanos, e então criando um habitat que os monstros possam se materializar. Kang então comenta que ele irá se lembrar desse professor, pois ele era bastante interessante, e em seguida Kang recebe uma ligação de Michan. Kang ao atender lhe pergunta qual era o problema agora. Michan pede desculpa por interromper seu descanso, mas ele fala que tem algo muito sério para contar. Então após Kang ouvir o motivo da ligação, ele pergunta como assim uma conferência de imprensa, e momentos depois o líder da guilda Arangue estava na bancada juntamente com Michan. Então em seguida Kang se aproxima deles e após ele se sentar, Michan pede desculpa e diz que ele não havia conseguido cancelar essa entrevista, e então ele pede para Kang não responder nenhuma pergunta difícil, pois se der merda ele vai feder. Em seguida Kang olha para ali, então ele pensa que esse cara estava agindo de forma estranha, e que provavelmente esse cara estava tramando alguma coisa contra ele. Logo em seguida um repórter se levanta e diz que gostaria de ser o primeiro a fazer a pergunta para o presidente Lee. Então ele pergunta sobre a inclusão imprudente que aconteceu antes da quebra da dungeon,
e se eles entraram separadamente ou se foi algo que as duas guildas concordaram. Lee então disse que não teve nenhuma ordem para que eles entrassem, e que a vice-líder da guilda Yoren decidiu tudo por conta própria, que ele tem certeza que ela só queria ajudar o Sr. Kang, que estava no centro das atenções ultimamente. O repórter disse que, sendo assim, isso significa que a vice-líder da guilda entrou na dungeon de maneira imprudente para salvar o Sr. Kang. Então ele disse que gostaria também de fazer uma pergunta ao Sr. Kang, e o repórter disse que no processo da raid da dungeon ele queria saber como foi seu trabalho em equipe com a senhorita Yoren. Então ele pede para quem comentar como foi todo o processo e também sobre a morte dela. Então ele disse que ele queria saber como ela morreu e se ele havia dado o seu melhor para tentar salvá-la. Mas Kang fica apenas em silêncio. Irritado, o repórter grita pedindo por favor para Kang respondê-lo se houve algum conflito entre eles e a senhorita Yoren na dungeon. Lee fica se segurando para não rir, pensando que era isso mesmo que ele queria, pois se os repórteres continuarem impressionando o Kang, ele irá ceder e falará toda a verdade. Então ele diz que Kang se lascou ao mexer com a guilda Arangue, pois agora ele irá infernizá-lo. Alguns momentos antes da conferência, Lee ao ver Kang saindo mais Sung, ele havia ligado para um amigo dele, repórter, e ele disse que gostaria de dar algumas informações suspeitas sobre Kang, e ele pensa que depois disso toda a mídia coreana irá persegui-lo incansavelmente, na tentativa de descobrir o que havia acontecido naquela dungeon. Voltando para a conferência, o repórter insiste dizendo que o país tem direito de saber sobre o que havia acontecido, e ele pede para Kang não ficar apenas em silêncio. Os outros ficam se perguntando se a morte de Yoren tinha alguma coisa a ver com o Sr. Kang, e alguns comentam que de fato isso poderia ser possível. Michan pensa que agora ferrou de vez, pois essa conferência estava parecendo mais com o paredão do BBB, pois a decisão estava nas mãos do público. Então Michan se pergunta onde estava o Bial, e ao olhar para Kang ele vê ele irritado, e Michan comenta que se ele soubesse que tudo isso iria acontecer, ele teria dado um jeito de rejeitar a conferência de imprensa. Em seguida Kang pergunta o que aquele repórter quer saber, então o repórter diz que o país inteiro tem direito de saber o que havia acontecido na dungeon, mas Kang manda ele parar com essa ladainha do cão, deixando um repórter impressionado perguntando como assim. Em seguida Kang se vira para ali também o deixando sem entender, e em seguida ele dá um chute no comedor de lavagem dele deixando todos sem acreditar na atitude de Kang. Após Lee cair com o chute dele, em seguida ele se sente irritado e pergunta o que Kang estava pensando que estava fazendo, mas Kang comenta que isso era uma piada de mau gosto da peste, então ele pergunta como Lee se atreveu a tentar passar a perna nele, e em seguida Kang pega Lee pelo gogó de sola, ou fazendo perguntar se Kang havia ficado louco pois eles estão em meio de uma transmissão ao vivo, e sorrindo Kang fala ao vivo. Então Lee responde dizendo que era isso mesmo. Ele diz que Kang havia cometido um grande erro, pois o país inteiro estava assistindo eles agora. Animado, Kang diz que já que era assim, ele pergunta quanto era a população em Alphen. Ele mesmo responde dizendo que seria mais ou menos 1 bilhão ou 2. Então Michan desesperado pede para Kang ficar calmo, mas Kang comenta que ele não conseguia se lembrar, já que ele havia eliminado a grande maioria deles, justamente com Alphen inteiro observando suas ações. Então Kang olha para a câmera e diz que a transmissão ao vivo para um país inteiro não era nada, e ele pergunta se Lee tem algum feitiço de ser espancado em uma transmissão ao vivo, fazendo Lee se perguntar como assim. Então em seguida Kang dá uns tapas em Lee, fazendo até mesmo Seongo que estava em casa se lembrar dos bufetes que ele havia levado, ou fazendo um comentário que até doeu nele agora, ao assistir Kang descer o sarrafo em Lee. Então ele pensa que ele quase havia se ferrado todo, pois ele havia tentado enganar um cara como o Sr. Kang. Então ele comenta que se Kang fez isso em uma conferência de imprensa ao vivo, só prova que realmente existem pessoas que estão cagando e andando para que os outros pensem que pessoas como ele são ganzelas machos que estão tentando dar uma pimbada nas gazelas fêmeas apenas para trocar o óleo. Então ele comenta que essas gazelas fêmeas são eles, lá ele. Em seguida Seongon olha quais são as palavras mais procuradas na internet. Ele vê que é sobre Kang descendo a porrada em Lee. Então Seongon comenta que essa porra já estava em toda a internet, mas ele viu uma pesquisa estranha chamada Nova Santa chamando sua atenção. E ao pesquisar ele vê que é um vídeo de uma garota com a mão na cabeça de um homem de cadeira de rodas. Então após ele reproduzir o vídeo, o homem se levanta agradecendo a Merdi. Então ela diz para ele que a benevolência da deusa é interminável para aqueles que confiam nela. E em seguida Merdi diz que ela era apenas uma mera mensageira dela. Seongon fica sem acreditar ao ver aquele vídeo. Então ele comenta que havia incontável despertável que possui habilidade e poções praticamente milagrosas, mas ele se pergunta se não era impossível alguém curar alguém que já nasceu com deficiência. Em outro local, dois figurantes comentam que será realmente surpreendente, então ele se pergunta se essa garota era mesmo uma emissária da deusa. A mulher ao lado dele comenta que havia centenas de milhares de pessoas que já foram convertidas e começaram a seguir a ordem ariana, então eles dizem que não é mais como as pessoas duvidarem dela agora, pois ela havia demonstrado um milagre ao vivo. Então o figurante comenta que Merdi ficará conhecida como a Santa de Aria, mesmo que seja ridículo que ela tenha tido a fase após ter sido resgatada de uma masmorra.
ela conseguiu aprender a língua usada na Terra apenas em alguns dias. Ela falou que a deusa Aria era uma deusa das terras da previsão no mundo de Elfen, que Merd havia se apresentado como a sacerdotisa que servia a Aria, e em seguida começou a demonstrar vários milagres. E ela não só possui tal cura milagrosa, como também é capaz de revelar a previsão divina, o que foi realmente inacreditável. E devido à sua habilidade de prever momento e lugar que uma masmorra ocorreria, as pessoas foram capazes de ocupar 5 masmorras de 5 estrelas e 2 de 6 dentro de uma única semana, mas havia uma condição para que ela emprestasse sua habilidade, que foi o estabelecimento do esquadrão de paladinos que servem a deusa Aria. Voltando para Kang, os repórteres ficam sem acreditar ao ver aquela cena de Kang descendo um sarrafo em Lee. Então Michan pede para Kang se acalmar, pois se ele continuar fazendo isso eles terão um problema sério. Então em seguida Kang simplesmente salta ali fazendo cair desacordado, e em seguida ele se vira para os repórteres e pergunta se eles realmente querem saber como Yoren havia morrido. Então Kang fala que ela tentou matá-lo dentro da dungeon, mas como eles podem ver ela falhou. E Kang pergunta como é que eles têm coragem de incriminá-lo como assassino assim. Então irritado ele diz que se alguém tentar entrar no seu caminho, não importa quem seja, ele tomará as providências para resolver. Em seguida ele pergunta se os repórteres entenderam, mas os repórteres ficam apenas em silêncio observando. Em seguida Kang chama Michan para sair do local, e enquanto eles estavam saindo, Michan pergunta se era verdade o que ele tinha dito, que ela havia tentado eliminá-lo. Então Kang responde que sim e que ele havia eliminado primeiro, e quem estava por trás de tudo isso era o presidente da guilda, o Arangue. Mas ao ver Michan surpreso, Kang pergunta por que ele estava assim. Então ele pergunta se essa surpresa era porque ele tinha dado um fim em Yoren, ou se era pela guilda Arangue ter tentado eliminá-lo. Então Michan pensa que mesmo que seu oponente tenha tentado o matar, para Kang falasse então com uma meta após eliminar alguém, ele já deve ter feito isso antes. Kang então diz que de qualquer forma tudo acabou bem, já que ele foi capaz de se livrar dela. Então Michan comenta que mesmo assim ele estava preocupado com o que vai acontecer de agora em diante, pois ele se pergunta como ficará a opinião pública, com a guilda Arangue tentando manipular a imprensa. Mas Kang chama Michan e pergunta se ele sabe qual era a coisa mais difícil de se lidar com pessoas que tramam coisas assim. Então Michan responde que não. Então Kang fala que quando pessoas criam um problema abertamente, eles têm uma grande dor de cabeça porque será difícil para eles conspirarem secretamente. Então logo Michan fica impressionado, comentando que então foi por isso que ele levou a situação a esse ponto, pois com a morte de Yoren a guilda Arangue poderia também ser acusada de tentativa de assassinato, já que eles não têm como provar o que aconteceu na masmorra. Animado, Michan fala que era como esperado do chefe dele, e ele pergunta como é que eles cuidarão do que as pessoas falarão de agora em diante. Então Kang pensa por um segundo, e em seguida ele fala que não sabe o que vai fazer. Então ele diz que será trabalho de Michan, o deixando assustado perguntando como assim. Então Kang o abraça dizendo que Michan era o diretor-geral da empresa dele, e que ele deve se esforçar também para resolver esse assunto. Então Michan pensa que tudo isso foi calculado, uma pinóia, pois Kang só tinha feito o que lhe deu na telha. Então ele pensa que seu chefe é um chupingoli do cão. Mas Kang fala que se Michan achar que ele está trabalhando muito e quiser um aumento de salário, ele mesmo pode fazer isso. Então Michan comenta que pelo menos Kang tem alguma consciência sobrando. Após eles saírem do prédio, várias pessoas estavam esperando, deixando Kang sem entender o que estava acontecendo. Mas Jung animado manda Kang dar um oi para essas pessoas. Então ele explica que eles são moradores do abrigo e eles gostariam de agradecê-lo por tê-los salvado. Então os figurantes começam a agradecer Kang dizendo que eles irão apoiá-lo não importa o que aconteça. E em seguida uma garotinha entrega um buquê de rosas para ele também o agradecendo. E Kang fica bastante animado e comenta que parece que as coisas não são tão ruins. Então Michan pensa que Kang era mesmo alguém que ele não consegue entender. E Jung fala que ele realmente não fazia o tipo de pessoa que Michan trabalhava, pois Kang havia passado de vilão para herói que protegeu a cidade em questão de segundos. Então em seguida ele começa a acordar ouvindo alguém chamando por ele. Então começa a abrir seus olhos e ele avista alguém da guilda o chamando. Mas após ele retornar à consciência ele começa a gritar furioso, chamando Kang de desgraçado filho de uma égua. Então aquele cara pergunta se ele estava se sentindo bem, mas ele todo machucado fica paralisado de raiva. Então ele começa a se lembrar que Kang havia perguntado se isso era uma piada, e como ele se atrevia a tentar passar a perna nele. Então ele chama Kang de maldito e fala que irá fazer todo o possível para eliminá-lo custe o que custar. Em outro local na América, na sede da guilda Titã da Ordem de Aria, Merd estava orando para sua deusa, mas logo uma mulher se aproxima dela falando que o mestre da guilda estava à sua espera e que ele gostaria de vê-la. Após ela autorizar a entrada dele, Lion beija a mão dela dizendo que ele preste seus respeitos à santa. Então Merd pergunta a ele se estava tudo bem com o estabelecimento do esquadrão de paladinos. Lion informa que sim, que ele já tem muitos candidatos e que estava dando tudo certo. Merd então fica animado e fala que a deusa ficará bastante feliz com isso, pois o esquadrão de paladinos será os heróis da Guerra Santa que salvarão a Fen, e que eles irão liderá-los para recuperar o Fen, pois se eles demorarem muito será tarde demais quando as forças principais começarem a invadir a Terra,
Então ela diz que se isso acontecer, a Terra enfrentará um grande desastre como ao fim sofreu. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. Além de deixar um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E até a próxima aventura.